Você está ouvindo o podcast Improviso com Érico Rocha e Leandro Ladeira. Edição especial Preá. Podcast Improviso. Meu nome é Érico Rocha. Eu ensino empreendedores e aspirantes a empreendedor a fazer o famigerado 6 em 7. São R$100 mil em 7 dias. Eu sou o Ladeirinha, Leandro Ladeira. Eu te ensino a vender todo santo dia. E esse é o podcast Improviso Acapulco. No episódio... 1-0. Já começa assim, ganhando no primeiro segundo. No episódio de hoje... Não, tem que explicar. Explica, Não, explica aí. Basicamente, a gente está tentando fazer o outro rir. E quando o outro rir emitir um som, seja mesmo sutil, tipo a regra é clara. É um ponto. No final do episódio, a gente conta quantos pontos e vê quem ganhou. No momento, até a gravação desse episódio, tá 3-1 empate. Nesse episódio tá 1-0 pra mim. Quase que foi 2 nesse momento. Mas vamos lá, hoje esse episódio nós vamos falar sobre transição pro digital. Você escreveu algumas piadas? Você vai contar a piada do Rui? Não, falando se eu inglês, contar eu ganho de 10-0. Ganha mesmo, cara. Ele só lembrou e quase que eu consigo. Vamos colocar uma regra que não vale mencionar o Rui, porque não é sacanagem. É sacanagem. Não. 2-0. Tá vendo? Mencionar o Rui é jogar sujo. Rui, cara, jogo sujo. Não, mas essa do Rui eu nunca vou contar gravado. Nossa, vai ser só pra ela quem é for. Muito boa. Inclusive, cara, quem não vai no show, você faz um show de stand-up? Eu faço, me dá uma ideia. Não é stand-up, mas tem um pouco de stand-up. Mas você fez num lugar que, você fez lá no teatro lá do Danilo Gentili, não foi? Fiz, My Fucking Comedy Club. My Fucking Comedy Club. Como é que você fala lá? É um stand-up. Não tem como. Ele não aceita nada que não é stand-up ali. Não. Tem stand-up, mas tem stand-up, tem improviso e tem conteúdo. Quando é que vai ser o próximo? Não tem data marcada. Porque eu tava viajando muito. Aí minha consciência falou, Leandro, você tá viajando muito. Cara, eu quero ir no próximo. Foi a Paty, a consciência. Eu quero ir no próximo. Vamos, vai. E eu quero fazer o próximo, sabe aonde? No mesmo lugar, lá no... De todos que eu fiz, foi o melhor. E em São Paulo. Quem foi o último cara que abriu o seu? Foi o Cleiton Maranhão, da Hotmart. E ele abriu em quantos minutos? Acho que ele deve ter feito uns 5 minutos. E foi bom. Cara, eu já sei. Posso abrir o seu próximo show? Pode. Nossa, eu vou abrir o seu próximo show e aí eu vou te falar o que eu vou fazer. Aqui, gravando? É. Então fala. E aí você vai pensar se você vai me deixar abrir. Eu vou contar exatamente a história do Rui. Ah, não, mas aí, você vai tirar a minha maior parte. Mas só que eu vou estar abrindo. Posso abrir seu show? Pode abrir contando essa, tá de boa. Só que eu tenho que te contar com mais detalhes pra você. Porque ali eu contei rápido, sim. Total. Mas dá pra ficar. Mas vai ser massa. Eu boto o detalhe da mulher pegando a chave. Quantos minutos eu tenho pra abrir seu show? Quando você quiser. 5, 10, 15. Quanto menos, melhor. Caralho. 2-1. Porque... Mas é muito massa. Você vai ter uma sensação... Sabe quem eu quero botar pra abrir também? Quem? O Fred, do Hotmart. Ele sabe fazer. Cara, é um cara que eu não achava que sabia fazer, não. Ele é muito sério. Ele sempre foi muito sério. Ele estuda, né? Então, assim... Muitas gente... Estuda, compra as empresas da gente. Não, ele estuda. E quem não sabe, o Fred é o cara que trabalha em M&A no Hotmart, não é isso? M&A no Hotmart. Mas ele adora stand-up, é viciado, assiste tudo. Só que ele é serião. Cara, que interessante. Eu também não sou muito engraçadão no dia a dia, mas lá... Mas aí você tem um gatilho mental do Rui. Gatilho mental do Rui funciona. O Rui é engraçadão do dia a dia. E a gente... Mas uma pergunta, a gente vai falar sobre o que hoje? Não, hoje não, né? Hoje a gente vai falar um monte de coisa que a gente grava vários. Mas nesse episódio a gente vai falar sobre transição de carreira. Opa! É igual eu, tô transicionando. Saindo do marketing digital, tentando virar humorista. Não. Transição de carreira. Transição de carreira. Transição de carreira, ó. Eu tô achando que isso é mais divertido pra gente do que pra audiência. Pra audiência. Mas eles vão acostumar. Bom, eles também não têm outra opção. Eles querem saber a transição de carreira e às vezes tem que perder um pouco de tempo com um papo furado, que é bom também. Mas vamos lá. Transição de carreira. Tem gente que... Meus alunos é muito comum. Cara, eu não posso largar o que eu tenho hoje para entrar no digital, mas eu quero entrar no digital. Eu posso começar contando como eu fiz, né? Eu tinha um negócio físico. Eu nem sei se é... Você ficou até sério na hora que você... porque, cara... Não foi uma época ruim da minha vida. Eu curti a vida. Eu acho que não tem nenhum momento da vida que foi péssimo. Mas... de carreira, era muito trabalho, pouco reconhecimento e pouco dinheiro. Eu fazia umas paradas que eu sabia que era massa. Cara, eu vou contar um case que eu fiz no meu... Tinha um cliente meu que era um sex shop. Fala pra galera, pra quem eventualmente não sabe, o que você fazia antes? Tinha uma agência de publicidade convencional e pequena, local. Bom. E o seu cliente era um sex shop? Um dos meus clientes era um sex... Literalmente? Um sex shop. Eu não vou falar o nome aqui porque não vem... Mas tem de Brasília? De Brasília. Total. Acho que é o maior de Brasília. E eu, cara, tive uma ideia, assim, não lembro exatamente qual era a ideia, mas era o dia dos namorados. Vamos fazer uma campanha, e todo mundo faz um postzinho bonitinho, não sei o que, uma promoção. Aí eu falei, cara, eu vou montar uma ação em todos os bares de Brasília em um dia, e eu vou
botei um Instagram pra mostrar que eles tinham... Foi na época que tava começando o Instagram empresarial. Eu criei uns negócios que pareciam... Parecia um Instagram gigante, a pessoa botava a cara ali, parecia que ela tava no Instagram, que tinha 1 milhão de likes. E eu peguei Tipo um celular, assim. Não era nem o celular, era só o print do Instagram, você botava a cara. E eu falei, a gente vai sair nos bares e vai dar produto erótico pras pessoas curtir o Dia dos Namorados. O que eram os produtos eróticos? Cara, era assim, gelzinho, anel peniano, era brinquedinhos, algema. Eu peguei com ele vários e... Já usou algema? Nunca usei algema, cara. Não, também não. Mas eu tenho um aluno que ensina Shibari. O que é Shibari? Depois procura no Google Shibari, enquanto isso o Érico vai ficar. Shibari, depois você pesquisa. Com X. E o cara com CH, com SH, perdão. Legal que você falou, eu dava gelzinho, dava anel peniano e algema. Aí você fala, eu nunca usei... Algema, mas tem um aluno que é Shibari. Eu nunca usei algema, isso implica que você já... A Kátia tem um sex shop, né? Tá lá os produtos o dia todo. Calma. Aí, cara, e eu já te dei umas caixas ocultas aí. Você tá rindo aí, mas você já ganhou umas caixas ocultas. Já. Aí a gente foi, cara, e foi muito barulho. E é oculta, mas todo mundo sabe o que tem lá dentro, né? É uma surpresa, imagina, mas, cara, só vai saber mesmo quando abrir. Você vende ainda a caixa oculta? Eu vendo, mas não como assinatura mais. Porque até vendi, a dificuldade não era vender. Você tinha muito quando foi lá no seu escritório, lá você vendeu bastante caixa, né? Não, ainda vendo bastante. Eu acho que a gente, sem brincadeira, da última vez que a gente conversou com outros caras de sex shop, eu acho que a gente deve ser o maior do Brasil em faturamento. Que louco. De sex shop, não de revendedor, distribuidor. Bom, mas aí você montou a ação do bar. E foi muito sucesso, foi muito barulho, assim, mas muito. Tipo, o bar inteiro comentando. Então, cara, fazia fila no bar pra ver a gente, pra tirar foto pra gente. Então, assim... tirar foto no Instagram, o que tinha de atrativo nisso? Não, cara, no meio do sex shop, no Dia dos Namorados, eu tô distribuindo... você tava distribuindo produto erótico. Então, e era muito engraçado. E a gente filmava e gravou um vídeo entrevistando... Era tipo o Pânico fazia, o CQC. Eu fiz tipo aquilo. E umas promotoras, a gente botou umas promotoras bonitas. Cara, chamava muita atenção. Eu não fiz em um bar. Eu fiz em 10 bares no mesmo dia. Cara, eu cheguei, comecei a ação 6 da tarde. E fui sair de casa umas 5 da manhã. Voltar pra casa. Eu tava decidido a fazer uma parada legal. E assim, deu boom de vendas, assim. Porque ele metrifica depois. Então, muita gente conheceu a marca. Isso foi antes do Dia dos Namorados, tá? Perdão, não era Dia dos Namorados. Era pra divulgar a promoção. Perfeito, né? Pro Dia dos Namorados. Então, deu um boom. E tinham 2 sócios. Nada contra nenhum dos dois. Mas um era... Até hoje é muito amigo meu. Inclusive foi o cara que eu comprei o apartamento dele. Assim, você tem que conhecer, inclusive. É de Brasília. Ponta firme. Você me apresentou. Te apresentei, né? Um cara muito legal. O outro também é um cara muito legal, mas foi zero reconhecimento. Principalmente, assim, eu me senti... mal. Porque eu fiz a parada. Reconhecimento financeiro a mais foi zero, mas eu não esperava. Mas no dia ali, na hora de fechar, a produtora chegou atrasada um pouquinho. E, pô, uma putação dessa, eu não cobrei nem um centavo a mais. Eu fiquei até segurado. E o cara falou assim, eu não vou pagar a produtora, não. Cara, foi 15 minutos atrasado. Assim. Foi um dos momentos que eu comecei a pensar, não vou fazer isso desse jeito pro resto da vida, não. Não faz sentido. E não foi pela grana, nesse dia. Foi eu me sentir machucado. Pô, caralho. 15 minutos. E assim... Eu não ia não pagar a menina. A menina ficou até 4 da manhã lá com a gente. Falei, não, pode achar que eu pago. Aí paguei a menina. Não foi. Ele não pagou mesmo? Não pagou a menina. Eu fiquei puto da vida aquele dia. E mesmo puto, eu desliguei o puto e fiz a ação toda. Porque isso foi antes, né? Ele, tipo, eu fiquei lá, paguei a menina, a menina é gente boa. Tipo, tem que ter saco pra ser promotora de evento em bar. E tal. Galera, toma um, mexe o saco. A gente tava falando de sexualidade ali, então... É um tema mais... Foi desagradável, às vezes. E ela, cara, lidava com... Foi lá, ela representou a marca do cara bem representado naquele dia. E tem vários motivos pra esse cara ter ficado puto aquele dia. Ele é humano, não tenho raiva dele, né? Mas naquele dia eu falei... Você não tem raiva dele, você tá puto com ele. Naquele dia eu fiquei, hoje não. Mas naquele dia eu fiquei muito puto. E às vezes eu agradeço. Tem outro caso do cliente que me chamou de analfabeto, sabe a história? Não. Nossa, a gente tinha um cliente que tinha um restaurante. Quando ele entrou lá, ele tinha 2 franquias, ou 3, por aí. E a gente, não tô dizendo que foi o meu trabalho que fez ele ficar com, sei lá, tinha umas 18 franquias. Mas ajudou. A gente fazia todo o design. Eu lembro que eu escrevia cordel, porque tinha uma temática nordestina. Parava pra escrever um cordel pra botar no... aqueles forro de mesa. Sim. Cara, e era muito massa. A gente criou um desenho animado. Tinha muita ideia. Tentava fazer humor na época, que era nordestino. E cresceu muito e tal. E aí a gente foi imprimir um cardápio. Quando eu imprimi o cardápio, numa agência funciona assim, você faz a prova, mandam pra você, a agência assinar e pro cliente assinar. Eu assinei, o cliente assinou. E mandaram imprimir. E eram 18 franquias. Dava uns 10 mil reais pra imprimir o cardápio inteiro. Esse cara me pagava 5 por mês.
R$5.000 por mês. Quando chegou o cardápio, tinha um erro de português. O pessoal lá, meu designer deve ter errado. Só que ele assinou. E eu também assinei. Na hora, e aí, Leandro? Vem aqui que eu preciso conversar com você. Eu falei, puta, erro de português. O cara, porra, tá aqui, ó, erro de português. Como é que a gente vai fazer? R$10.000. Eu não hesitei um segundo. Não, pode deixar que eu pago. Eu mando fazer de novo. Só que eu acho que ele ficou puto porque ele viu também que tava me dando um prejuízo e ele tava assim. Falou, não, mas não é o dinheiro. Vai demorar mais 2 semanas e eu preciso aumentar os preços. Olha o trabalho que deu. E eu tava errado mesmo. Eu falei, cara, tô errado, desculpa. Eu vou pagar pelo erro, não tenho o que fazer. Falei, parece que eu tô conversando com um analfabeto. Eu trabalhando. Falei, desse jeito. No dia que eu falei, eu adoro esse cara por causa disso. Porque se ele não tivesse feito isso, eu acho que eu não tava aqui sentado agora. Aí eu falei, cara, você tava conversando com um analfabeto, trabalhando com um analfabeto, você não tá mais. Desculpa, a gente não vai trabalhar mais junto. Levantei e fui embora. Naquele dia eu falei, não quero passar por isso de novo. Eu demiti um cliente que me pagava 5.000 e tinha mais 10.000 pra pagar do cardápio. Cara, eu voltei pro carro dirigindo e tinha que contar pro Rui, que eu tinha acabado de fazer. Rui, eu comprometi que ia pagar 10.000 de cardápio e acabei de demitir o cliente. E o Rui falou, Leandro, vamos lá ligar pra ele. Eu falei, eu não trabalho mais com esse cara, não. Passou uns 2 anos, esse cara me ligou. 3 anos, 4 anos, eu já tava famoso na forma, conhecido como case seu. Me ligou pedindo ajuda, o mesmo cara. Ah, eu quero lançar um produto e tal. Ainda recebi ele lá. Falei, cara, obrigado. Aquele dia lá que você perdeu a mão, eu não tenho raiva. Cara, ele perdeu a mão, eu já perdi a mão, você já perdeu a mão. Falei, foi por causa daquilo que eu falei, eu não quero mais. Eu quero ter o meu produto. Aí teve sete-arata, as coisas que eu falei. Mas a migração não foi na louca. Eu demiti um cliente, mas aí eu fui tentando o meu esquema com a Kátia. Aí eu dividia com o Rui. Eu tocava a Kátia e o Rui tocava a agência. E a gente foi migrando. E o Rui teve a sabedoria de vender a agência. Eu queria fechar. Vou fechar. Mas uma coisa que eu aprendi foi, para quem faz a transição, você tem que abrir mão de dinheiro de curto prazo, ou seja, eu não queria mais pegar cliente. Ou até abandonar alguns clientes. Então vamos dizer que eu ganhasse ali, sei lá, 5.000 por mês era o meu salário na agência. Eu topava ter menos cliente e diminuir para 3 e viver com 3 sem estar ganhando nada aqui. Eu não tirei para 0 e fechei tudo. E aí aqui, quando começar a faturar mais, eu diminuía mais ainda cliente. Sabe como é que eu fazia? Não. Ao invés de demitir o cliente ou de não parar de prospectar, quando vinha algum cliente, quanto custa? Eu aumentava muito o preço. E esse cara não queria me contratar mais, porque aqui o meu custo de oportunidade era maior. Então eu fui aumentando tanto o preço que não fazia mais sentido ninguém comprar e aí eu vendia só o meu produto digital. A Kátia foi a mesma coisa. A Kátia tinha palestras dela, ela vivia de chá de lingerie. Aos poucos a gente foi aumentando o preço ao ponto de não valer a pena para a pessoa contratar. Ainda faz algum hoje? Só quando ela quer, uma amiga muito... Muito famosa, né? Ah, tipo, pra uma amiga não, muito uma especial. Amiga muito... não é tipo nem a famosa. Paty, assim, ela fez pra Paty? Ela não fez, acho que na época não fez pra Paty, não. Você deixaria ela fazer um chá de lingerie pra Paty? Deixaria. Apesar que a gente já viu as histórias do chá de lingerie da Kátia, né? Meu Deus. Cara, mas eu transicionaria abrindo mão de dinheiro de curto prazo. Eu deixo de ganhar aqui pra apostar no que vai vir aqui. Não tudo, mas um pouco. Tipo, tinha uma aluna minha que era fonoaudióloga. Não tenho tempo pra fazer essas coisas porque eu atendo todo dia. Tira 2 dias da sua agenda. Mas como é que eu vou fazer pagar minhas contas? Diminui suas contas. Então, sei lá, tem 5 dias da semana. Continua 3 aqui e tira 2 pro seu projeto digital. Eu tô abrindo mão de ganhar. Assim, eu falo... A gente não consegue... Tem uma frase em inglês que faz sentido em português, mas ninguém usa em português. Que é dar gorjeta com a carteira dos outros, né? Tipo, tira 2 dias. Eu vou dar gorjeta com a carteira dela. Tem sábado e domingo. Também, né? Tem sábado e domingo. A Olga, eu falo da Olga porque ela me marcou com o testemunho dela. Ela tinha 2 filhas gêmeas, estava divorciando depois de 18 anos. E 2, na verdade 3 filhas, 2 eram gêmeas, 3 pequenas, e aí entrou a pandemia. Ela não tinha ajuda mais. E estava divorciando. Eu não sei a situação financeira, mas vamos dizer que divórcio não é uma coisa que melhora a sua situação financeira. Eu não sei quem sustentava a casa, se era ela ou era ele, mas não soava que ela era ela, tá? Porque ela tinha as 3 filhas pequenas, ela ficou sem ajuda. E ela começou a estudar a fórmula, no caso, né? À noite. E quando é que você tem filho pequeno? 2 são gêmeos. Imagina o Guto vezes 2. E tem uma terceira. 3 estavam doentes. Que horas você tem para estudar? Não tem. Quando o menino dorme. Que horas acaba a sua hora de estudar? Não é claro. Então ela pegou essa hora e eu não sei, com fonoaudiologia você tem como ter final de semana, eventualmente. O menino pequeno não tem. O menino tá lá o tempo inteiro. E ela tava o dia inteiro, a noite inteira estudando. Aí um dia ela foi e encontrou uma amiga, de manhã. Não sei exatamente quando foi. E ela tava acabada. A amiga virou pra ela e falou assim, nossa amiga, tá acabada, hein? Eu falei, essas suas amigas? 2-2.
Essas suas amigas, meu Deus, eu não queria ter uma amiga dessa, não. Eu falei assim, não, é minha amiga. Eu falei assim, por que você tá acabada? Eu falei, tô estudando uma parada de fazer 6 em 7. Eu não sei o que ela falou exatamente, mas tô estudando a fórmula. Você acredita que naquele dia ela falou assim, amiga, tem uma mulher que mexe com educação parental que eu acho que vai se interessar por isso. Eu acho que ela mora em Fortaleza. Em Fortaleza mesmo. E a mulher era de Campinas, alguma coisa. E ela faz um Zoom com a pessoa, faz um lançamento com a pessoa, faz 6 em 7. Então, o que eu quero dizer é que depois que eu vi a história da Olga, minha vida mudou um pouco, até porque eu sou pai e eu passo uma fração do que uma mãe passa. Ainda mais uma mãe de gêmeos. Uma mãe de gêmeos, pequena, numa pandemia, divorciando há 18 anos, depois de 18 anos. Imagina a cabeça dela nessa situação, né? Imagino eu. E aí eu passo uma fração que eu não consigo nem imaginar o que é. E aí eu falo, e a pessoa fala, eu não trabalho final de semana. Então, não trabalho, tudo bem. Ela poderia continuar com os clientes e trabalhar no final de semana. E eu não estou falando para sempre. Às vezes a gente constrói uma casa e a gente gasta mais tempo construindo uma casa. Depois que a casa dos 3 porquinhos de tijolos está pronta, isso vai reverberar, né? Então, por isso que às vezes eu me tomo a liberdade de falar. Talvez até ser um pouco mais Cobra Kai nesse sentido. Mais energético. Quem não conhece Cobra Kai é aquele cara mais intenso, né? Mas eu entendo que isso é dar gorjeta com a carteira dos outros, né? Eu não vivo a vida dela, eu não tenho as prioridades dela, mas eu entendi. Mas continua, aí você falou pra ela, tira 2 dias. Tira 2 dias. Hoje ela ela é aluna do Venda Todo Santo Dia e já tá transicionando. Ela não tá 100% no digital e não tá 100% no consultório. Tá transicionando. Eu acredito que dá pra fazer também trabalhar, sei lá, à noite, dormir. E eu faço uma coisa que eu acho que você faz também. Principalmente para quando é esse tipo de trabalho, ou à noite, ou final de semana, que é um sprint. Cara, é o que a gente tá fazendo agora. Tipo o que a gente tá fazendo agora. Eu já fiz vários. Toda vez que eu vou lançar um curso novo, normalmente eu faço um sprint retirado. Eu me retiro do meu lugar normal. Eu vou gravar com a Kátia. A gente vai pro Pirinópolis, é um lugar que a gente gosta de gravar. Por quê? Silêncio. Dia de semana. Não tem ninguém, só tem. É tipo aqui, sem nenhum. Então, assim, o que você quer quando você quer gravar um curso? Silêncio. Tem internet boa lá? Tem internet boa. Mas a gente nem usa internet eventualmente. Porque vai gravar, né? É só gravar. E tem foco. E a gente leva a família. No caso, a Kátia vai com os filhos e tal. E a gente tem uma regra, porque a gente conhece a Kátia. E a Kátia só funciona de tarde pra noite. Então a gente de manhã vai pra cachoeira, leva o cara da equipe que grava com a gente. Vai todo mundo pra cachoeira. A Kátia fica brincando com os filhos, o marido. Boas cachoeiras, ó. Boa. Que dica, Lucas? Eu acho que você vai gostar mais da Chapada. Tá. Mas é boa, as cachoeiras de Pirinópolis. Mas o melhor de Pirinópolis, na minha opinião, é porque tem pousada muito boa e muito silenciosa e muito espaçosa e mais decoração linda. Pra você gravar. Pra gravar. É lindo. Tipo, parece que tá num... E não sei se é tão caro assim, é? Relativamente barato. Principalmente dia de semana. Principalmente dia de semana. É bem mais barato. Então a gente vai lá, grava 2 dias. Só que assim, teve dia que a gente foi até 3 da manhã gravando. Porque a Kátia funciona bem à noite. Funciona bem à noite. Eu já dormi no sofá, assim, enquanto tava rolando a gravação, um time lá, e os caras me filmando roncando. Aconteceu. Tem um vídeo do cara me... Eu tô lá, beleza. Mas a Kátia tava ia ser bom botar esse vídeo no podcast, né? Eu não sei se vou ter, não, mas... Se você achar, né? Do Kleber deve ter. Tem um cara que chama Kleber, que ele gosta de me zoar. Acho que é o hobby dele, a segunda profissão dele. E aí, é um sprint. Quando eu volto meio que pro meu mundo real. E assim... Eu também trabalhei quando eu fiz com a Kátia, lembrando exatamente quando eu fiz, eu tinha agência, tinha Kátia, eu trabalhava à noite também. Na casa da minha mãe eu gravava. Minha mãe emprestava a casa, eu subia e na casa da minha mãe não era igual na pousada no início. Quando eu gravei meu CPL, cara, tinha cachorro latindo, passava moto. Helicóptero, era ruim, assim, a parada. E eu trabalhava à noite. Mas tem hora que você... Se bem que passar helicóptero, a lenda diz que você vai dar sorte no lançamento. Se inclusive você gravar e tá passando helicóptero, saiba que... Tá passando um aqui ontem, né? Vai dar sorte. Vai dar sorte. E aí eu fico pensando... Moto não, moto dá azar. Moto dá azar. Cachorro latindo então, meu Deus. Muito azar. Mas helicóptero... Menino chorando dá sorte. Menino chorando não sabia não. Mas você viu a mulher aí, sua aluna deu sorte. Por quê? Porque ela tinha 2 meninos e chorava muito. Então foi uma piada ruim. Essa eu nem entendi. Eu não ri porque eu não entendi. Tá vendo? Tá bom. Mas eu fico... quando você fala... Sabe onde você errou na piada? Olha. Você errou porque quando você falou a sua aluna aí, eu imaginei as outras. A Olga. Se você falasse a Olga... A Olga, não entendi. É porque quando você falou a sua aluna, aí eu me confundi. Eu falei, qual aluno que tem menino? Então Olga, foi ignorância. Só pra te dar um feedback aí pra você melhorar. Minha piada. Quem sabe começar a ganhar. Melhor, né? Mas eu acho que, beleza, no início você pode fazer esse sprint, trabalhar à noite, trabalhar final de semana, eu fiz. Mas vai chegar um momento que você vai ter que tomar a decisão.
principalmente quando der certo. Cara, eu vou ter que largar o osso desse aqui seguro. Foi o que eu fiz, porque já foi isso que eu fiz, igual você falou. Trabalhava à noite, final de semana, fazia meus sprints, mas chega um momento que aqui, chama custo de oportunidade. O Rui demorou pra entender essa. Porque aqui, olha só como é que foi assim, aqui a gente tava ganhando, sei lá, 300, 400 mil por lançamento, de lucro, praticamente. E aqui a gente faturava 70 mil por mês. Eu saía do meu tempo daqui para atender um cliente que me pagava eventualmente 3 mil reais aqui. 2.500. Tinha cliente que pagava 2.500, um condomínio que a gente fazia o site. E eu tinha que pegar o meu carro, ir lá atender o cara do condomínio, pegar uma planilha. Assim, eu não era um cara esperto que tinha um cara do atendimento que fazia isso. Porque às vezes esse cara do condomínio gostava do Leandro. Ele era um síndico velho. E ele queria contar uma piada pra mim. E eu fazia isso, eu era bom de relacionamento de venda. Eu ficava lá ouvindo as piadas do síndico, não sei o quê. Eu gostava também, o cara era legal. E a piada era boa? Era, pô, síndico conhece os porteiros são bons de piada. Conhece algum porteiro que me contou uma piada? Porteiro é massa. Porteiro é muito bom de piada. É muito massa. E aí, só que não fazia sentido financeiro. Só que o Rui falou, eu trabalhei 5 anos nessa parada. 5 não, a gente tinha 10 anos de agência já. E eu não vou, você é louco, eu vou jogar isso fora. A gente tem nossa carteira de clientes, eu falei, Rui, você não tá fazendo a conta. Não faz sentido. E hoje em dia o Rui é mais agressivo, né? Pelo que você me conta. Ele é agressivo, mas ele é apegado. Ele não, vou vender ou venda todo santo dia um dia. Ele é agressivo nos projetos que ele tá. Mas ele é apegado. Ele não larga. Aí. E eu sou zero apegado. Cara, a gente fecha a agência. Comunica os clientes, atende eles até terminar o contrato, então refaz. Recomenda outra agência. Eu não quero deixar ninguém na mão, não. Eu ia fazer assim, completamente sério. Mas vamos fechar e focar aqui, que aqui vai crescer. E o Rui, não. Mas concorda comigo que não faz sentido? Eu teria que tirar o tempo daqui? Porque não é infinito o tempo. Não faz sentido. A não ser que eu. Ele até falou, não, mas a gente faz o seguinte. Pega um gerente nosso, e eu topei o plano dele, treina ele pra tocar, e aí ele toca, a gente fica com os 2 negócios, e a gente... Só que quando ele pegou e botou o gerente pra tocar, a agência, era reclamação todo dia, meu telefone. O gerente não teve tempo. Não tinha 10 anos de agência, não tinha as piadas do Ladeira. Não, ele... Não tinha agressividade do Rui. E não tinha tempo... O rugido do Rui. Não tinha tempo pra treinar. Aí o Rui falou, não, a gente treina esse cara. Eu falei, vai demorar 10 anos. E a gente não sabia nem treinar igual eu sei hoje. Hoje eu sou ruim, na época eu era péssimo. Aí, cara, vamos fechar. E o Rui, não, vamos fechar. Só que, concorda comigo que eu teria que largar esse osso pra esse aqui? Concordo. Tipo, se eu botasse energia, e foi o que a gente fez, esse aqui saiu de 300 pra 2 milhões, assim, ó, vum, rápido. Talvez eu tivesse com 300, ou esse aqui nem existisse hoje. Se eu tivesse tentado. As 2 coisas. É tipo a fonoaudióloga lá, que ela quer, porque ela não quer abrir mão desse dinheiro, que é garantido. Ela tem um Rui dentro dela, tem um Ladeirinha dentro dela. Só que ela tem que vir mais pra cá, cara, porque ela tem que, beleza, começa com 5 dias da semana, tira um, depois tira um, até a meta chegar a 0. E aí você pode falar, ó, quando eu estiver faturando o mesmo tanto aqui, eu fecho aqui. Só que o Rui era o contrário, eu já tava faturando 3 vezes mais aqui e não queria fechar aqui. Sabe o que o Rui fez? Ele conseguiu vender a agência. Que massa. Ele vendeu pros funcionários? Vendeu pro cara que era o gerente. Ele vendeu, não sei o que e tal. Vendeu. Foi a nossa primeira realização. Foi a melhor coisa que ele fez. Foi a primeira, assim, foi uma... Dá umas bolas dentro também, Dá umas bolas dentro. Entrou um dinheiro mais alto que eu não ia entrar, assim, na época, assim. Entrava bem com o lançamento, mas, pô, quando você vende, você tem um múltiplo, não sei o que, ele pesquisou na época lá e tal. Só que ele queria vender por um valor muito maior. Aí o cara não ia comprar, aí eu não... Então a gente vai vender bem abaixo para valer a pena para você também e tal. E vendeu e o cara pagou, foi ótimo. Mas eu acho que a decisão mais errada era tentar não abrir mão disso. É tipo a Kátia, é a mesma coisa. Ela não queria fazer o chá de lingerie. Eu falei, Kátia, vamos fazer um acordo. Quanto você ganha com o chá de lingerie? X. Quando eu te der 2X, você para de fazer? E ela? Paro. Tem uma história dessa com o Romualdo, sabia? Que transição de carreira. Romualdo Cronenberg. Essa história é pública, então eu posso contar. Ele é meu colega de faculdade. Tá ligado? Eu dormi com o Romualdo por 2, 3 anos aí. A gente morava na mesma... O que o cara não faz pra querer ganhar um negócio, hein? Olha só. Com o Romualdo tal. A gente morava numa república e ele meu colega de quarto. Então a gente dormia junto, né? E aí um dia eu tinha voltado no banco, ele trabalhava para um grande banco americano, mas no Brasil. O Romualdo? O Romualdo. E numa dessas conversas, não sei se foi exatamente assim, é uma recriação, né? Ele estava reclamando do banco, estava insatisfeito com o banco. E eu ainda não ensinava a fórmula.
Mas você já fazia o Pro Leilões? Já fazia o Pro Leilões. Cheguei, cara, dá pra fazer 6 em 7, você tem que fazer 6 em 7. Ele, ai, que bom, ele ficou bem impactado. Aí, eu tinha acabado, assim, era mais recente, alguns anos, mas mais recente que eu tinha pedido demissão do banco. Eu falei que foi a melhor coisa que eu fiz, alguma coisa assim. Um pouco da experiência pessoal, que a gente conta muito isso. As nossas experiências pessoais, elas modificam a gente. A gente falou isso num outro podcast. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, quanto que se eu te ajudar a fazer um lançamento? E quando eu falo te ajudar, é quase fazer por ele, porque eu dominava a fórmula e não tinha nem fórmula. Tinha um curso. Eu falei, quanto você quer pra sair desse banco? Quanto esse lançamento, né? Quanto esse lançamento tem que faturar pra sair desse banco? Eu lembro do número até hoje. 70 mil. Não, 6 em 7. Ele falou, cara, se isso aí fizer 70 mil, eu peço demissão. Aí eu virei pra ele e falei assim, então tá bom, você tá falando isso sério, Romualdo? Eu vou te ajudar de graça. Eu vou fazer esse lançamento com você. Vou te ensinar a fazer esse lançamento. Vou coescrever o lançamento. Escrevi o lançamento. Coescrevi, né? Porque a gente escreveu junto, mas na época eu tinha um conhecimento maior, então era praticamente fui o escritor, o copywriter, o sabe-se Deus o quê, tudo. O autor ali do lançamento. Se fizer 70 mil, eu só quero uma coisa. Eu quero a sua carta de demissão. Tem um acordo? Tem. Eu não sei se a gente apertou a mão, mas ficou claro. E aí a gente começou a fazer o lançamento dele. Bum, 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 bum. Não acredito que o lançamento fez 70 e tantos. Eu não sei se fez... Não fez 6 em 7, eu sei que foi mais de 70, mas menos de 100. Porque o 6 em 7 é muito óbvio, é muito... Você lembraria? É muito famigerado, né? Eu lembraria. Mas eu tava feliz. E o Romualdo tava desesperado. Porque ia ter que o Romualdo, e aí, cara, que bom. Ele tava feliz e triste. Porque tinha que pedir demissão. Ele falou, pedir a demissão. Aí... Na primeira conversa, ele estava muito hesitante. Eu não estava vendo a carta. Pra mim, eu já via, aqui tá a carta de demissão. Ele estava com medo. Com medo. Eu falei, naquela hora eu podia ter falado, não, Romualdo, toma o seu tempo. Não, eu falei, caramba. Cobra Kai. Era o Érico mais Cobra Kai. Na época eu falei, olha, a gente fez um acordo. Eu quero a minha parte. A minha parte, eu não quero 0 desses 70 mil. Eu fiquei com 0 desses 70 mil, eu quero a sua carta de demissão. E ele respirou. Eu não sei quanto tempo. E eu não falei mais com ele até então. Fiquei falando, cadê a carta de demissão? Mas eu falei, eu deixei uma comunicação Cobra Kai, claro. Eu parei meu tempo pra fazer esse negócio. Pra ele era até mais fácil. Pensa pro Jerônimo. Mas vamos lá. Ele demorou um tempo e pediu. Cumpriu a parte dele, cumpriu a palavra dele. Pediu demissão. E o resto hoje é história, porque ele é faixa preta, ele faz milhões por ano. E continuar no banco custaria caro para ele. Custaria. E eu não recomendo essas pessoas, e nem todo mundo tem um Érico Rocha na época que chamava só Érico, né? Porque ninguém me chamava de Érico Rocha. Meu pai chama de Eric. Ninguém fez barulho. Mas enfim, quase que você fez rio da própria... Mas e aí eu entendo isso, mas eu acho que é isso. Coloca um número, de repente, e seja homem ou mulher para cumprir esse número. Porque mesmo quando você fizer esse número, vai hesitar. Porque é muito forte, são anos apegado à segurança que nos foi vendida, que nos foi prometida, que nos foi até entregue por grandes corporações íntegras. Não tem nada de não íntegro nisso, né? Mas eu lembro que foi uma transição diferente. Eu falei, cara... E eu falei mais uma coisa. E o legal falo assim, eu não faço mais isso. Porque naquela hora, eu senti que Sabe quando você força a barra? E era muito psicologicamente intenso pra mim. Porque eu tava mexendo com a vida de outra pessoa que eu dormia com ela. No mesmo quarto. Não. Dormir. Eu entendo. Não vai pular, velho. Tô preparado emocionalmente pra imaginar você dormindo com o Romualdo e não... Uma coisa que acontece que você não sabe sobre mim, então umas coisas que a galera não sabe sobre mim. As pessoas às vezes falam, eu tenho sono pesadíssimo. Eu não me lembro de alguma coisa que me acordou quando eu dormi. Quando eu durmo mesmo. Muito. Então, assim, às vezes a Juliana fica numa pousada, tem um bangalô mais... eu até ingeri que tem umas festas, Juliana, você tá um barulhinho aqui, um barulhinho ali, tem um tapa-ouvido. Preciso disso. Meu cérebro aprendeu a desligar e eu durmo quando eu durmo em qualquer lugar e é um peso. Posso dormir dentro de uma boate, eu acho. E a galera sabia disso. Então, teve uma vez que eles estavam colecionando Tazo. Sabe o que é Tazo? Sim. Uma moedinha que vinha no chips. E eles tinham, sei lá, 100 Tazos. Ele, o Baby, que era o outro companheiro de República. Bem madura a República. Isso. Tipo quinta série, né? Aí eles começaram a colocar Tazo na minha cueca, à noite. Começaram a colocar. Acho que colocaram 100 Tazos. Não é possível. Não sei, mas enfim, muitos.
Eu não sei quantos tazos, era muito tazo. Que isso? E aí eu acordei, eu não vi ninguém colocando tazo. Você acordou cheio de tazo. Acordei cheio de tazo. E aí no dia seguinte, eu nem sabia que eu tava com tazo. No dia seguinte, eles estavam jogando tazo lá com a tazo. Eles acordaram, a casa tava cheia de tazo. Porque eu não só não saquei isso, como os tazos iam caindo. Você não percebeu? Aí você fosse, porra, O dia inteiro eles colocaram cheio de tazo. Mas o Érico tem um sono pesado. Nossa, é isso, não? Ah, é, não? E o pessoal pegou os tazos depois pra continuar jogando? Não, era... Eles deixaram pra lá. o final da piada. Perderam os tazos deles, né? Perderam os tazos. Colecionaram tanto. Mas, voltando ao assunto... Voltando ao assunto. Eu entendo assim, tinha uma cara... Agora eu vou te falar. Você foi mais corajoso do que ele. Porque Será? você botar o seu na reta e você mesmo... é minha responsabilidade, eu tô botando a minha vida na reta, nadar dele ali. Naquela hora, né? Cara, porque assim... É mais corajoso. Você foi muito corajoso. Eu nunca mais fiz isso. Eu falei que eu nunca mais ia fazer isso. Pra ele foi ótimo, porque o final da história foi feliz, né? Mas foi muita coragem. Eu não ganhei nada financeiramente com isso, diretamente, né? Mas assim... Mas é legal, assim. Eu lembro de, no evento ao vivo, eu contar essa história e a gente lembrar emocionalmente bem, assim. Eu já fiz isso com algumas pessoas de forçar, porque assim, é abandonar o que você já faz. E o que você já faz tem muita segurança. Tem aluno meu que era funcionário público. Não é tão, assim, o cara ia ter que pedir pra sair do... eu fiz isso na época que eu não ensinava fórmula, não tinha 1.300 e sabe-se Deus que estudo de casa. Estudo de casa. Desde 2020. Então, E tem gente que fala, ele é inconsequente pra fazer... Não seja. A minha mãe é essa pessoa. Eu acho que eu era inconsequente. Porque teria consequência. É um pouco a palavra chama-se irrazoável. Irrazoável. Não fazer apesar das razões, não deixar de fazer por causa das razões, fazer apesar das razões. Mas esse ainda continua sendo meu maior medo. Qual que é o seu maior, assim... meu maior medo que você falou? Qual que é o seu maior medo? Em relação a isso? Não, da vida. Da vida? Da vida geral. Porra, que pergunta, hein? Só isso, saber o maior medo, né? Vida geral. O seu maior medo. Tem gente que tem medo de morrer, tem gente... Sei lá, qual que é o seu? Eu acho que tá relacionado ao Guto. É o Guto, sei lá... Atualmente mesmo, se for falar pra pensar, é o Guto entrar por um caminho ruim na vida. Vou falar isso. Não só caminho ruim, sei lá. Eu tenho muito medo de droga, eu tenho muito medo de amizade, eu tenho muito medo de depressão. Eu tenho problemas assim na família próxima. Então você pensa assim, qual é o maior medo que você tem hoje? Isso acontecer. Então eu vou trabalhar na infância e na adolescência do Guto, não para ele ganhar dinheiro e ser bem sucedido, e acho que isso aí até é importante também, mas para ele ter a cabeça boa, saudável, assim, uma mente saudável. Cara, o que você mais quer na vida? Que o Guto faça o esporte. Que ele vá pro lado do esporte e não vá pro lado... Acho que hoje meu maior medo é ele. Às vezes eu fico olhando e cara, esse é o meu maior medo atual. Às vezes muda, né? Eu já tive medo financeiro, né? Mas hoje em dia eu não tenho. Agora, do Guto hoje é o meu maior medo. Não é grana, não é status, não é... cara, que ele tenha uma adolescência, uma infância, uma vida adulta mentalmente saudável. É o meu maior medo. Qual é o seu maior medo? Já passou por vários. Uhum. Eu tinha uns casos de Alzheimer na família. Uhum. Um caso, uhum. 2 casos. E eu tinha medo de ficar mentalmente inválido. Porque é uma doença complicada. Uhum. No sentido de cognitiva, né? Então já foi esse. Uhum. Não quer dizer que eu não tenho medo disso, tá? Não sei se eu tenho controle sobre isso. Uhum. É uma coisa às vezes genética, não é? Tem gente que fala que tem gente que só comia curcuma e você não... Curcuma não pegou. Mas assim, não era pra ser a piada, inclusive, não. Mas enfim, tô falando de medo, uma coisa complicadinha e tal. Por isso que é bom fazer a piada, que aí você corta a lógica e faz o cara rir. Mas assim, já foi isso, já foi de morrer, já foi de ficar velho. Mas hoje eu tenho o meu maior medo atual. Tem um pouco da família também, pouco, não é muito. Mas hoje o meu maior medo pessoal é de arrepender de estar no meu leito de morte e arrepender de não ter tomado uma decisão. Arrepender de não ter ido em direção ao sonho. Morrer arrependido. Eu tenho mais medo de estar com meus X anos no leito de morte, de arrepender de não ter pedido demissão, ou arrepender de não ter passado um tempo na praia. Quando eu falo isso, passar um tempo na praia, ou
arrepender de não ter tentado uma coisa que eu acreditava. E arrependimento é meu maior medo. Às vezes o arrependimento de não ter passado mais tempo com alguém que eu queria passar. Sabe um que eu não... Eu queria morrer assim, sabe? E eu não quero ser enterrado, né? Eu já falei pra minha família, eu quero que os caras me queimem mesmo e joga cinzas no mar. Pode ser aqui no pré, inclusive, mas não precisa no pré, não. Qualquer um no mar e tal, Érico foi. Mas se eu fosse enterrado, eu queria que no meu túmulo tivesse escrito Érico 1977, sabe-se Deus o quê? Esse não se arrependeu de fazer nada do que ele queria. Não acertou tudo, mas de arrependido ele não morreu. Ia ser dá um trabalho pra escrever essa cópia. Só botar assim, não se arrependeu. Não se... Resumir bem. Essa foi merecida, hein? 3-2. 3-2. Posso contar uma pessoal de que é bobo. É a coisa mais boba, não, mas representa isso. E eu acho que foi pra mim uma puta vitória. Eu tinha um sonho forte de fazer stand-up há uns 2 anos atrás. E eu tenho 4 sonhos. O pessoal fala que é meio o segredo, não sei o quê. O pessoal me pergunta, você acredita no segredo? Eu falo, não, mas funciona. Tá vendo? Essa foi. E eu botei lá um microfonezinho de stand-up no meu negócio, não sei o quê. E o segredo ou não, o Thiago Traveco, né, me mandou uma mensagem lá dele. O pessoal tava querendo... Explica essa parte, Thiago Traveco aí. Traveco. Deve dar o cancelamento. Vai dar o cancelamento. É porque o apelido dele é Traveco, não sei porquê, mas gente, o apelido dele é Traveco porque ele chamava todo mundo de Traveco, aí todo mundo chamou ele de Traveco. E aí, Traveco, aí tal, enfim. Nada preconceituoso, não. É só o apelido. Eu não sei porquê. Tem um outro amigo dele que chama Campeão. Sabia? Você conhece Campeão? Não. Aí o cara chamava todo mundo de Campeão, aí todo mundo chamava de Campeão. Mas essa é a razão íntegra, tá, gente? Não é nada... Não tem nada demais. Mas aí o Thiago... Eu chamo ele de Travesso, às vezes, pra não ter esse problema. O Thiago Travesso. E aí ele me mandou uma mensagem. Pô, o pessoal queria contratar Afonso Padilha pra fazer um stand-up no Plat. Afonso Padilha, eu não tô... É um humorista muito famoso. Eu peço perdão. Talvez um dos maiores que tem aí na atualidade. E aí o Travesso foi lá e falou, Ladeira, eu acho que ele é muito bom, mas ele não vai sacar as paradas internas nossas, porque é muito... E a gente queria um negócio com mais contexto nosso. Você estuda essas paradas, você não quer fazer? E eu falei pro Thiago, nem fudendo. Não quero não, porque é um pânico. Você fazer um monte de gente que não te conhece, você já viu fazendo, dá um medo. Você fazer com um monte de conhecido, esperando que você ria e que eles... Ladeira vai fazer um stand-up. E foi numa situação ali com um microfone meio ruim, com a galera bebendo, sem muito preparo. Só que na hora que ele falou, eu falei, não quero não. E, cara, de jeito nenhum, nem fudendo. Orça lá com a Afonso Padilha, vai ser muito melhor com ele. E é isso. No momento que eu desliguei o telefone, eu falei, você é um cagão, hein? Pior pode acontecer. Eu subi lá, ninguém ri, eu ficar como ridículo, o Leandro passou vergonha lá, vai ser horrível na hora, 2 dias depois ninguém vai falar mais disso. Você sabe que tem um cara que chama David Chappelle, já conheceu? Já fui no show dele pessoalmente. É mesmo? Já. Meu Deus. Hoje é o stand-up que eu mais escuto. Eu zerei os podcasts dele, os especiais dele na Netflix. Demorou um tempo pra entender, porque é controverso. No tempo, às vezes, comecei não gostando, mas depois eu comecei a entender. Depois que eu aprofundei no trabalho dele, eu vi que a controvérsia, enfim. É o contrário do que ele pensa. É um pouco disso. Mas, enfim, aí eu tô vendo muito David Chappelle, muito. Então, por exemplo, agora eu vou fazer uma viagem para Brasília. Eu faço download no Netflix de muitos stand-ups. E eu no avião, eu assisto stand-up no Netflix. Vou te recomendar um. Luis C.K. Luis C.K. Tem mais de um especial ou só um? Eu acho que deve ter uns 3. Então, você vai me recomendar todos que eu vou assistir daqui para Brasília, porque eu vou ficar muito tempo. Fechou. Eu vou sair às 3, vou voltar, chegar lá à meia-noite. Tá. Então você vai me recomendar todos os stand-ups que você quer que eu assista. Mas eu assisto. E a Ju sabe que eu gosto disso. E ela falou, sabe a fulana? Ela vai no show do Dave Chappelle em Londres. Eu falei, uau, né? Tipo... Que massa, né? Talvez ia ser massa ver um show. Você quer ir no show do David Chappelle? Eu falei não sei. Eu não sei se eu quero ir pra Londres só pra ir no David Chappelle, até porque tem esse Netflix Special, não sei se... Mas eu falei, depois eu assisto o Special. Eu falei assim, mais ou menos, Érico, não pode levar celular. É o primeiro show que você tem que deixar o celular de fora. Se você levar o celular, passar lá no detector, eu não sei se é isso. Mas dá um... Porque não sei se ele tá com medo dos cancelamentos ou não, então é polêmico isso, tá? Então, deixa a polêmica pra ele. Mas também tem outra coisa. Ele vai poder ser um pouco mais livre, porque não vai ser gravado. E não tem como aí eu fiquei com vontade de ir no show dele. Porque, eu não sei se eu vou ver esse show. Total. Porque não dá nem pra filmar. Não vai ter especial, o jeito dele vender mais ingressos. Né? Acho que ele faz uns também com o Joe Rogan. Eu sabia que o Joe Rogan é stand-up. Sabia, já assisti o stand-up dele.
Das filhas. Do gato vegetariano. Gato vegetariano também. Não, vegano. Vegano, né? Do gato vegano. É muito bom. Esse gato vegano é muito massa. Mas voltando daquele negócio. Eu fiquei falando, cara, qual que é o pior que pode acontecer? Qual que é o stand-up? Não, esquece. Qual o melhor stand-up? Qual que é o melhor stand-up? Qual que é o melhor artista de stand-up que você tá seguindo bastante agora? Que você adora ver? Brasileiro, eu gosto muito do Afonso Padilha. Tá bom. Vou assistir Afonso Padilha. Muito. Também. Tem no Netflix também? Não. Tem no Netflix. Tem no YouTube também, né? Eu gosto muito do Afonso Padilha. Pô, cara, no YouTube vou ter que assinar o prêmio, cara. E... Não tô com dinheiro pra isso. Vale... Sabe por que eu não assinava o prêmio por muito tempo? Por quê? Porque você queria ver os anúncios. Queria ver os anúncios. Faz sentido. Mas, ó, o que pior ia te acontecer? O pior ia acontecer é você passar um vexame, ser escorraçado. E dava muito medo de subir naquela parada. Cara, pensa assim, vou subir, vou fazer uma palestra e contar umas piadas. Se der errado, você continua sua palestra, dá certo. Lá, não tem como dar errado, assim, não tem como seguir. Se tiver dando errado, fudeu. Basicamente é isso. Contou a primeira, não foi, a segunda não foi, a terceira, você vai diminuir lá, você diminui 3 centímetros de altura no palco. Cara, meu Deus. E eu falei, cara, eu fui lá e fiz. Eu lembro que eu tava na época em Itacaré, quando o Thiago me fez esse convite. Eu passei 3 dias escrevendo. Escrevi, reescrevi e tal. E eu fui lá e fiz. E foi um sucesso do caramba. Cara, assim, não tem como fingir o riso ali. Funcionou, as pessoas riram. Eu lembro que você foi um que riu de agachar, assim. Principalmente quando eu fiz a piada com você, né? Porque era a piada mais esperada e eu acertei o time. Qual foi a piada que você fez? Eu zoei o seu pitch. Nossa! Porque todo mundo achou esse cara... Eu não fiz assim, eu fiz assim de vergonha, eu não tava rindo. Eu queria mas foi muito engraçado. Foi. Porque o constrangimento é um gatilho do humor. Constrangimento é um gatilho do humor. E ninguém tava esperando. Perestroika, onde está. E eu acho que todo mundo tava pensando, esse Leandro é um cagão, zoou todo mundo e não vai zoar o Érico. Só que o bobo da corte, ele tem permissão de zoar o rei. E permissão não, ele tem obrigação. Senão, cara, não dava pra ser. E eu deixei pra ser a última. Então eu brinquei com todo mundo e no final... E você não zoou qualquer coisa, você zoou o meu... A coisa mais delicada que eu podia zoar. Que era um pitch, isso é uma oferta que eu tava fazendo pros Plat. E as pessoas iam querer renovar ou não, poderia ser ruim. Eu pedi permissão antes. Eu sei. Eu falei, cara... Deu 95% de renovação. Deu 95%. Então 85%. Sim. Mas aquele dia eu falei assim, cara, eu poderia não realizar um sonho, e pra alguém isso pode ser uma grande besteira, mas pra mim era um gol, check na vida. Igual pra você às vezes fazer uma viagem daqui pra... A Teams. Pra mim era subir naquele palco e fazer aquelas pessoas ali rirem. Era importante pra minha Deu certo. Realização. E aí no seguinte ano eu fiz de novo e deu certo de novo. Foi o melhor. Inclusive, na minha opinião, não foi o primeiro, mas foi o melhor. Foi o melhor. E depois eu não quis fazer Você descobriu como é que fazia. Você só zoar as palestras da galera. Zoava a palestra. Porque a primeira eu zoei a galera. Aí eu falei, foi muito pesado. Eu falei, vou zoar a palestra da galera. Depois eu falei, não vou mais zoar ninguém. Isso aqui não tá sendo bom pro meu network, não. Tá? A galera ficava convivendo comigo com medo. O cara contava uma história. Você vai virar piada, não, né? Você vai pro stand-up. Aí, enfim. A não ser o Rui, que não sacou isso até hoje. O Rui gosta. Ele gosta. Ele morre de rir. Eu acho que eu sempre checo se alguma coisa... Depois, por exemplo, aquela piada que eu falei da gente na festa, que eu contei só pra você e pro Sandrinho. Qual? Que ele começou a rir. Hoje a gente vai se dar bem. Do Rui, né? Ela não... Ele fala, não conta. Essa não conta. Mas eu posso contar bebendo aqui com você. Ela é muito boa. Ela é de boa, mas no palco não. Ele falou, cara, isso aí não. Não, porque a gente vive no mundo do cancelamento, né? E, enfim, mas ele gosta. Mas o ponto não ia estar na minha lápide lá, não se arrependeu. Aliás, se arrependeu. Eu preferia correr o risco de passar um vexame público com as pessoas que importam pra mim. Ele não é qualquer galera. São muitos amigos meus de muitos anos e eu não queria, assim, eu sou vaidoso, né? 14 minutos, quer trocar? Tá, acho que dá 20, 25 na verdade. Eu não queria... Não queria passar vexame. E ali era, beleza, só E foi tão bom, que deu tão certo. E eu comecei a ficar bom, melhorar, e eu tô fazendo hoje. Se eu quisesse, eu tava rodando o Brasil hoje com essa parada e lotava todos. Porque tá lutando. Eu só não tô lutando porque você sabe fazer marketing. Porque você fazer marketing, não é porque eu sou bom, não. Não, tô brincando. Eu não queria desmerecer, não, mas tem tanta gente que é melhor que você e não sabe fazer marketing. Não, total. Exatamente. Sem querer desmerecer você. E eu cobro mais caro do que os outros. Você sabe fazer tem um marketing. Monte de humorista que é muito mais talentoso, muito melhor, não sabe fazer marketing, não bomba, e no meu tá lotado. Eu sei que não é porque eu tenho talento. Na verdade, Você acha que um dia você vai rodar o Brasil? Eu já tô rodando, mas mais devagar. Por exemplo, eu já fiz BH, São Paulo, Brasília, Curitiba. Deixa eu ver aqui mais. Não.
Você provou o ponto. Tô rodando. A gente já se tem... você falar Acre, aí acabou. Não. Mas assim, tem um monte de cidade que quer. Porto Alegre. Até o Grambas falou, faz em Porto Alegre, pô, tá. O problema é que viajar agora muito não tá sendo bom. Tipo, eu tenho o Gutinho, tem a Paty. Quer uma dica? Salvador. Assim, eu testei várias audiências, né? E cada audiência tem um quê, né? Não sei se a gente tem aluno de todo lugar do Brasil, a gente começa a ver padrões, né? Tipo, mineiro, o cara do sul, o cearense. Mas a audiência que mais eloquentemente... Parecia que eu jogava uma caneta no chão e eles riam, sabe? Receptiva a isso. A piada. Até hoje foi Salvador. Que legal. Falou. Nossa, Salvador foi muito massa, cara. O cara de Salvador faz umas paradas. Eu acho que o carnaval treinou eles pra ir tanto. Eu abri as portas. Abri as portas. 4-2. Eu abri as portas, cara. E a galera começou a correr naturalmente pra pegar a primeira cadeira, uma coisa normal. Aí um cara foi, sentou, correu pra caramba, sentou na cadeira. Quando ele sentou, um cara tava atrás dele. Sentou no colo do cara. Não, tava atrás do cara. E tipo, tinha perdido a cadeira. Quando o cara foi sentar, ele puxou. Ele tirou a cadeira e o cara caiu no chão. 5-2. Ele caiu no chão. Eu falei, esse cara eu não vi essa desde a 5ª série. Nossa. E deu uma confusão. Eles brigaram? Eles ficaram... O cara que caiu no chão ficou chateado. Você ficou muito chateado, cara. Imagina. 5-4, mas ficou muito chateado. Ficou muito chateado. 6-4, eu também ri. Ficou muito chateado. Imagina a situação. Eu falei, essa eu não via faz tempo, cara. O cara tirou a cadeira. É tipo Chaves, né? Não é possível. Esse cara é Chaves, é tudo, aquela coisa ali. Mas ele tirou na maldade, assim? Não, eu não sei, eu não sei interpretar, eu só vi. Tipo assim, eu só tava lá, entendeu? Nossa. Eu falei, essa de tirar a cadeira, eu falei, desde a 5ª série eu não via isso. Nossa. Mas, ó, temos um combinado, senão você referência abrir o stand-up lá. Tá, quando? Depende de quando vai ser. A gente marca data. Eu abro. Não tem nem data do próximo. Nossa senhora, peraí, deixa eu fazer. Ai, caramba, agora você vai ter que escrever um stand-up. Tem que escrever um stand-up, cara. Ai, mas você pode pedir ajuda pra galera. Fala com o Bruno Romano. Pô, agora é tipo isso. Assim. E eu acho que vai ser uma experiência. E eu defino quanto tempo, né? E não é pra você fazer palestra ou abrir um evento. Pô, você tá me sacaneando, hein? Nós já. Beleza. Você tem que, tipo. A minha missão aqui não é ser o Tem uma frase do Seinfeld que fala assim, e agora com vocês, o melhor comediante do mundo, o cara que modificou a comédia, vão fazer vocês acabarem de rir, Seinfeld. Aí o Seinfeld falou assim, agora esse cara acabou de me fuder todinho. Agora a expectativa de vocês está lá em cima, então tipo isso. Foi quando você chegou lá no plástico, galera, agora o Ladeirinha vai fazer um stand-up muito engraçado. Ele me deu um microfone da banda sem funcionar e eu tentando... Cara, aquilo ali foi difícil, e a galera tava dispersa também. Tava dispersa, tinha que ter alguém. Então ninguém queria chegar junto, porque todo mundo tava sabendo que ia ser zoado, né? Não, no primeiro não, eles estavam querendo me zoar. Sabe por que o primeiro funcionou? Porque eles acharam que eu ia me fuder. Eles foram lá, vamos ver o Ladeirinha passar vergonha. E eles estavam juntinhos ali no palco. Eles foram, na hora que eles foram pra trás. No segundo eles ficaram com medo. Interessante. Então tem que ter um elemento surpresa. Não posso chegar e falar, vou fazer um stand-up. Não, lá, aí é... Não, lá... Mas lá é um evento propício pra isso. Você não pode chegar lá... Não tô falando que você vai chegar lá, gente, ao contrário. Tem você regras agora. Não, é porque assim, se você chegar e falar assim, vou fazer uma apresentação do Ladeiro. É fácil, não precisa ter nem medo. Vai lá. Não, você vai ter que, vai ser 5 minutos, tem que ter um monte de nada, assim. Você tem que se desafiar, botar na cabeça assim, não vou fazer uma apresentação, vou fazer um stand-up de 5 minutos. Tipo, isso não tá me ajudando, Ladeiro. Mas tá tudo bem, vamos lá. Beleza. Eu não vou me arrepender de não ter tentado essa. Não vai estar na sua lápide. Meu medo de arrepender maior. É isso. E o que mais você dá a última dica pra fechar com chave de ouro pra quem quer fazer a transição? Tipo o quê? Eu vou dar uma última dica. Então segura aí. Eu vou ler a dica. Cara, tem um filósofo alemão que chama Goethe, e eu não sabia nada desse filósofo e eu só sei esse texto dele. E eu morei na cidade onde ele morou. É tipo um cara aqui no Brasil super famoso, mas se você não é do Brasil, você não conhece, sei lá, Machado de Assis ou alguma coisa do tipo. E o cara morou lá e os caras, todo mundo venera esse cara. Fala um monte de coisa inteligente. E ele criou um texto que chama O Poder do Comprometimento. E esse texto me guia muito. Porque assim, ele fala o seguinte, quanto não estivermos comprometidos, poderá haver hesitação. Então, eu apertei a sua mão. Se eu não tivesse apertado a sua mão, poderia haver hesitação. A possibilidade de recuar. Difícil recuar agora se você publicar isso. E difícil seria também porque agora eu dei minha palavra para você. E sempre a ineficácia.
Em relação a todos os atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade elementar. O alemão falou isso. E o cara usou a palavra verdade, palavra forte. Tipo, 100%. Uma verdade elementar. Cuja ignorância mata inúmeros planos e ideias esplêndidas. No momento em que definitivamente nos comprometemos à providência divina, o cara usou Deus, botou o gatilho mental de Deus. A providência divina também se põe em movimento. Falou que Deus se põe em movimento. Não só Deus, a providência. Cara, Deus, segundo o cara, Deus está tomando providência em movimento, botou em movimento. Todo tipo de coisa para nos ajudar que em outras circunstâncias nunca teriam acontecido. Todo um fluir de acontecimentos surge ao nosso favor como resultado da decisão. Todas as formas imprevistas de coincidência, encontros e ajuda material que nenhum homem jamais poderia ter sonhado encontrar em seu caminho. Qualquer coisa que você pode fazer ou sonhar, você pode começar. E começou com o quê? Aperto não. Comprometimento. A coragem, tem coragem para fazer isso. Contém em si, só a coragem, contém em si o poder, aí ele usa a palavra o gênio. E nunca ele fala que um cara corajoso é genial, mas ele fala que a coragem contém em si o poder, o gênio, e agora o filósofo usa a palavra e a magia. Quando você se compromete. E às vezes pode ser num jeito mais intenso, como foi na minha história, de jogar o chapéu do outro lado do muro, queimar as pontes, atravessar a ilha para lutar a guerra e queimar a ponte para não ter recuo, ou queimar os barcos para não ter recuo. Pode ser gradualmente. Quando eu fizer isso, eu vou cumprir. Mas tudo começa com comprometimento. E o comprometimento começa com o quê? Um desejo. Um desejo e a coragem. E a coragem contém o poder. Então, se você não acha que você é uma pessoa poderosa, segundo esse cara, a coragem, o poder está contido. Lembra da quinta série? Está contido, hein? Já lembra disso? O poder, o gênio e a magia está contido aonde? No comprometimento. Que começou com a coragem. Você errou. Poder, a coragem, a magia está contido. Você já leu isso aí 90 vezes, né? Eu tô na primeira, mas eu sei do seu histórico escolar. Não é tão... Total. Mas, a coragem contém o poder, o gênio e a magia. Então, o gênio, que é tudo que todo mundo quer. A magia, todo mundo quer, secretamente ou não, urgência oculta ou não. E o poder está contido na coragem. Agora eu acertei. Você não me dá os parabéns não, né? Só quando eu erro. Não, eu tô brincando. Te dá um meio certo. Meio certo. Vou falar uma para fechar aqui, que um aluno mais prático, né? Isso foi filósofo, foi profundo. Eu espero que a sua aluna seja um filósofo alemão. Não. E eu também não sou não, mas foi assim, a versão objetiva assim, que eu digo menos poética disso. Ela perguntou para mim, Leandro, eu não tenho um produto digital ainda. Venda todo santo dia para mim? Eu falei assim, você quer ter um produto digital? Eu não tenho ainda. Mas você quer ter? Ela falou, quero. Então é para você. Então se você quer ter, ou seja, o desejo ardente que você fala, se você quer ter, eu falei para ela, se pergunta por que você quer ter. Se você encontrar esse porquê, eu acredito que você vai conseguir. Se você não encontrar, fica mais difícil. Então eu sabia o porquê que eu queria ter quando eu comecei. Assim. Eu tinha certeza. E vou encerrar com a história que eu comecei. Foi porque eu não queria passar mais as paradas que eu passei na minha vida. Foi exatamente... não foi o carro, não foi a casa. Assim, cara, eu não quero viver essa realidade mais. Aí eu queria ter uma opção melhor. E aí deu certo. Eu fui lá, aí eu tive comprometimento, coragem, e aí a magia foi acontecendo. Alguém pode fazer o meme do Lula com o celular, né? Tô roubando você viu o Lula quando deixou cair o copo. Pronto, agora você vai ver o que aconteceu lá. Foi só uma piada. É um meme que aconteceu. Mas assim, vai cair de novo, hein? O cara ele perde o celular, mas ele quer ganhar o jogo, né? Assim, foi o que aconteceu. Eu tive tudo essas coisas, genialidade. Eu não sou nenhum gênio, mas eu já criei campanhas geniais. Eu não sou nenhum... Tá vendo o que o cara não faz pra ganhar? E inclusive essa você vai perder. Não tem como mais o que a gente falar aqui. Não depois tem, eu acho que vai ser a primeira derrota. Tá, segunda. Ganhou? Não, você empatou. Empatei? Tá gravado isso. Não, então beleza, tá gravado. Então, o pai aqui ganhou um, hein? Você acabou de ouvir o podcast Improviso com Érico Rocha e Leandro Ladeira. Edição especial Preá.